Então nós chegamos à parte final da nossa revisão para o TRE São Paulo. Lembrando que nós estamos no último tópico do nosso edital, o tópico que ainda não tinha sido visto, que é justamente a resolução de número 21.538 de 2003. Tudo bem? Então vamos observar aí o que dispõe a própria resolução na questão de número 11. A questão 11... ela foi cobrada para analista judiciário, TRE do Mato Grosso do Sul, no ano de 2013. Veja só. À luz da legislação de regência e da resolução de número 21.538 de 2003, vamos assinalar a opção correta no que se refere ao alistamento eleitoral. Vejamos a letra A. A segunda via do título de eleitor deve ser solicitada até 30 dias antes da eleição, podendo ser entregue ao solicitante até 10 dias antes do pleito. Veja só, a solicitação de segunda via, ela poderá ser feita até 10 dias antes da eleição. Então, nós temos que observar essa solicitação de segunda via. Vamos verificar aqui a própria legislação, né, que versa sobre a emissão de segunda via. Então, quando nós falamos de segunda via, nós temos um capítulo próprio para isso. Veja só, o artigo 19, ele diz o seguinte: no caso de perda ou extravio do título, bem assim de sua inutilização ou dilaceração, o eleitor deverá requerer pessoalmente ao juiz do seu domicílio eleitoral que lhe expeça uma segunda via do título. Aí vem o parágrafo 1º. Na hipótese de inutilização ou dilaceração, o requerimento será instruído com a primeira via do título. Então, somente nós teremos a primeira via do título nas hipóteses, sejam elas de inutilização ou dilaceração. Aí o parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, no pedido de segunda via, o eleitor deverá apor a assinatura ou a impressão digital, correto? Bem, só que a resolução 21.538 de 2003, ela é insuficiente quanto ao prazo para solicitação de segunda via. A gente precisa observar o que está disposto no Código Eleitoral. Então vamos verificar o capítulo sobre segunda via. Olha só. Sobre segunda via, nós temos aqui o artigo de número 52. Olha o que diz o 52 do Código, tá? No caso de perda ou extravio do seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral até 10 dias antes da eleição que lhe expeça a segunda via. Esse pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente pelo eleitor, instruído o requerimento no caso de inutilização ou dilaceração com a primeira via do título. Então, a letra A, ela coloca para nós que a segunda via deve ser solicitada até 30 dias. Está falsa, até 10 dias. Vamos à letra B. O despacho de pedido de inscrição eleitoral, transferência ou segunda via, proferido pelo juiz eleitoral após o prazo legal estabelecido, é crime para o qual é prevista pena de reclusão e multa. Bem, se o juiz eleitoral ele possui um prazo para deferir, para despachar e proferir em relação ao pedido de inscrição eleitoral ou mesmo transferência ou segunda via, ele estará submetido a uma sanção, né? Na verdade, ele precisa obedecer ao prazo legal, caso contrário será estabelecido crime de reclusão e de multa. A letra B está totalmente correta. Vamos analisar o erro das próximas. Letra C. A exclusão de eleitor não pode ser promovida de ofício pelo magistrado. Pelo contrário, é competência dos juízes eleitorais o quê? Excluir o eleitor do cadastro eleitoral. Tá? Essa é a competência, visto lá na competência dos juízes eleitorais. Tá bom? Então, a letra C está falsa, porque, na verdade, ele pode sim promover a exclusão de eleitor. Letra D. No caso de exclusão de eleitor, a defesa deve ser feita por advogado constituído. Não, quem vai realizar a defesa desse eleitor, no caso de exclusão, é o próprio delegado de partido. Então, o próprio delegado de partido efetuará a defesa desse eleitor. Então, a letra D está falsa.
E os requerimentos de inscrição eleitoral ou de transferência do título de eleitor só podem ser recebidos até 100 dias antes da data da eleição. Se isso fosse estabelecido lá no Código, era até 100 dias, mas nós tivemos uma atualização por conta da Lei das Eleições e o novo prazo é até 151 dias antes da eleição. O que isso nos determina? Que nos 150 dias que antecedem a eleição, esse cadastro ele é fechado, portanto não podemos ter então requerimentos de inscrições eleitorais ou até mesmo transferência de títulos, tá certo? Então a questão número 1, já marcamos, gabarito letra B. Vamos à questão número 12, questão 11 foi letra B, vamos à questão número 12. Questão 12 foi para técnico judiciário do TRE do Mato Grosso do Sul, ano 2013. Com relação ao alistamento, vamos marcar a correta. A. Proíbe-se o alistamento de menor que não tenha 16 anos de idade completos na data do requerimento de inscrição eleitoral. Falso, porque o menor de 16 anos, com 15, por exemplo, ele pode se alistar desde que até a data das eleições ele tenha completos os 16 anos. Então, não proíbe-se esse alistamento do menor de 16. Letra A, falsa. B. Ao brasileiro nato que deixar de se alistar até os 19 anos de idade ou de requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos de idade, será aplicada multa cobrada no momento da entrega do título de eleitor. Veja só, nós temos aqui o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos. Agora, quando que será cobrada esta multa? Vamos observar o que dispõe a nossa resolução 21.538. Colocaremos aqui brasileiro nato. Olha só, artigo 15. Diz assim, o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Então, a letra B fala que será cobrado... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá, concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.